Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Eu já gostaria de refletir com vocês a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 22 a seguir. E diz assim: Chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entre na aldeia, nem diga a ninguém da aldeia. Esta passagem ela é bastante enigmática aqui logo de início mesmo, caso a gente não tenha uma percepção lógica do que está acontecendo. É que parece, pela narrativa bíblica, que Jesus ele precisa de duas intervenções para curar um homem cego. E necessariamente, quando a gente olha desse ponto de vista, a gente vai levar aqui algumas considerações que não vai trazer nenhum tipo de enriquecimento para o nosso bojo cristão mesmo, mas quando a gente olha para o que de fato Jesus estava fazendo, a gente vai ter uma percepção totalmente diferente. Ele traz o cego para fora, ele cospe-lhe nos olhos, é até interessante. De outra feita, ele põe o dedo na boca, ele enfia no ouvido de um surdo e fala efatar, ou abra-te. De outra feita, ele cospe no chão, ele faz lodo e ele passa nos olhos do cego, e o cego vai, lava no tanque e passa a enxergar, não é? E desta feita aqui, quando ele cospe nos olhos, ele faz uma pergunta bem simples. O que você está vendo, né? Você está vendo? Sim, eu estou vendo. Por quê? Porque eu estou vendo pessoas como árvores que andam. E Jesus não aceita esta resposta dele. E a Bíblia diz que Jesus, então, toca-lhe outra vez e depois pergunta: e agora, o que você está vendo? Ele olha para o alto e depois ele vê pessoas, claramente, porque estas pessoas estão andando e ele tem uma percepção adequada e real das pessoas. E talvez esta questão aqui de Jesus ter deixado duas possibilidades, talvez não, esta questão de Jesus ter deixado duas possibilidades para o cego poder enxergar. A primeira era para que ele compreendesse que de fato ele podia ver, mas ele não podia ver meramente do ponto de vista natural, ele tinha que ter uma percepção um pouco mais aprofundada, ele tinha que ter uma visão um pouco mais centrada na graça e na misericórdia de Deus. E ele toca outra vez e o cego ele passa a enxergar de fato e de verdade como as pessoas eram. E com isto, esta pergunta que Jesus fez para o cego é a mesma pergunta que eu quero fazer para vocês que estão assistindo este vídeo nesta manhã, não é? Como vocês veem as pessoas? De forma insignificante, como objetos, como alguém para ser usado, para se tirar proveitos, como alguém que se tem que olhar com indiferença, ou vocês veem as pessoas como seres humanos que foram criados por Deus e que são dignas de serem reconhecidas na sua humanidade e na sua fragilidade e que merecem total atenção da sua parte, assim como você também recebeu e mereceu total atenção da parte de Deus. Esta passagem bíblica nos arremete justamente para este questionamento, não é? Pois o próprio Filho de Deus, que se fez homem ao seu tempo, para remir e redimir a humanidade, ele tornou-se um ser humano, uma pessoa 100% humana mesmo, não é? 100% homem, e a gente trabalha esse conceito dentro da teologia, 100% Deus, e como 100% homem, ele criado o homem com a aparência do homem pecador, mas sobretudo ele não pecou. Paulo ele está falando sobre esta questão, então 100% homem, perfeito mesmo, ele não pecou, porque se ele não fosse perfeito, ele não poderia justificar as nossas vidas como ele o fez, pois para voltar a Deus, a humanidade voltar a Deus,
precisava do resgate de um homem perfeito. E o homem perfeito aqui é Jesus, não é? Então, ele é 100% homem perfeito para te fazer 100% salvo. Compreenda isso. Ele te valorizou, te amou, pagou alto preço por você, não é? Pagou alto preço por mim, pagou alto preço por cada um de nós. E quando todos achávamos que estávamos totalmente perdidos, Ele nos encontrou. E Ele nos amou. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim como encontrou este cego e usou de misericórdia para com ele também, próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos encontrou e nos amou. E Isaías, ele está falando que, de fato, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e por suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas, né? Pelo seu machucar na carne fomos sarados. E o maior segredo que quero te contar nesta manhã é justamente o segredo de que Deus te amou. Ele te ama desde antes da fundação do mundo, porque por sua presciência, pela capacidade de saber todas as coisas, ele já sabia mesmo que o homem haveria de cair e ele sabia que haveria de redimir o homem em Cristo Jesus. Por isso Deus é Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso Jesus é o eternamente gerado e que posteriormente se torna o Verbo de Deus, se faz homem e habita no meio de nós. E a maior disposição do amor de Deus para com a humanidade é enviar o seu único Filho, este que é de mesma substância do Pai, para então se tornar homem com você, para resgatar você, para amar você, para escolher você, para curar você, seja do ponto de vista espiritual, no olhar, no perceber, no ver, não é? Como ele fez com este cego. Primeiro ele toca, ele cospe-lhe nos olhos e o cego tem uma visão totalmente equivocada. Depois ele toca-lhe novamente para que ele possa ter uma visão correta. E é justamente esta visão que Deus quer que você tenha também do seu reino, mas não só do seu reino, como das pessoas. A escolha aqui é você perceber que se Ele te amou e se Ele se entregou por você, Ele está te chamando também para a valorização do ser humano, para compreender o ser humano não como alguém digno de ser usado, de ser aviltado, de ser julgado, condenado, mas alguém digno de alcançar misericórdia, porque Ele alcançou misericórdia da parte de Deus, não é? Você alcançou misericórdia da parte de Deus, nós alcançamos misericórdia da parte de Deus, e tudo que Deus quer de fato é que possamos ser canais de bênçãos, olhando pessoas como pessoas que são carentes do amor de Deus, mas que são agraciadas pelo amor de Deus e que são redimidas pelo homem 100% humano e que salva 100% o ser humano caído, e cada um de nós estávamos nesta mesma proporcionalidade, né? Totalmente caído, totalmente morto, totalmente entregue à sorte, que não, senão que jogar com esta possibilidade da sorte ainda é pouco, porque estávamos totalmente subjugados pelas trevas, escravo de Satanás, escravo de nós mesmos, escravos do nosso próprio pecado, do nosso ego, e Ele veio e nos redimiu. O maior segredo, então, é o amor de Deus, e eu quero falar, Deus te amou, Ele te ama, e a escolha hoje, ela está única e exclusivamente em suas mãos, neste momento, falando para você, e nesta manhã, esta fala é propor que Deus quer que você perceba as pessoas como pessoas que deve valorizar as pessoas, como o próprio Deus valorizou você e valoriza a humanidade mesmo, caída, a ponto de entregar o seu único filho, e a escolha está em suas mãos, ser alvo do amor de Deus e corresponder a este amor ou ignorá-lo e ver ou perceber as pessoas meramente como árvores que andam, ou seja, ter um coração insensível para com o ser humano,
para com o Filho de Deus, que foi 100% homem, para com o próprio Deus e para com a obra de Deus. Então, ponha sensibilidade no seu coração, compreenda o ser humano como sendo este que é carente do amor de Deus e se disponha também como sendo este ser humano carente do amor de Deus e que foi alcançado por Deus e que tem esta capacidade de corresponder ao amor de Deus. Se Deus me amou primeiro, então João está falando, não é, o próprio Jesus na narrativa do Evangelho de João, né? Que Deus nos amou primeiro, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E assim, o que nós podemos fazer em relação ao amor de Deus é tão somente corresponder a tudo quanto Ele fez por nós. O amor foi sacrificial e aqui a recíproca tem que ser verdadeira também. Corresponder ao amor de Deus, primeiro é receber este amor com ações de graça e depois saber que assim como Ele sacrificou-se para te salvar, você da agora para frente vai se sacrificar para ver homens como homens carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Com isso eu quero deixar esta reflexão para você começar este dia olhando, amando e valorizando tudo aquilo que Deus olhou, amou e valorizou. Fique na paz, beijo na alma, beijo no coração. O Senhor te abençoe rique e abundantemente.